Olá, boa noite. Nesta época do ano, quando muitos já estão de férias, as praias do Brasil ficam cheias, não é mesmo? Afinal, nada como se refrescar na água do mar, tomar uma água de coco ou até pegar aquele bronze na esteira da praia. Mas para poder curtir mesmo, sem dor de cabeça, é preciso tomar alguns cuidados. O mar é traiçoeiro, já que as ondas fortes e as correntezas podem fazer até mesmo uma pessoa que sabe nadar passar por maus bocados ali. O risco de afogamento é grande, por isso é importante tomar cuidado e obedecer às orientações do salva-vidas. Além disso, outra calamidade comum neste ambiente e também nesta época do ano é perder as crianças na praia. Que desespero! Por isso, Realidade em Pauta de hoje traz dicas importantes para que você não passe por situações como estas e para que você também possa ter essas férias realmente agradáveis. Dizem que não tem nada melhor do que ir à praia nas férias. Aqui no Brasil, traduzindo essa frase em números, 7 em cada 10 brasileiros preferem curtir um solzinho em frente ao mar sempre quando podem. Os dados são do portal Kayak, responsável por fazer pesquisas relacionadas a viagens em todo o mundo. Mas se a praia representa momentos de lazer e descontração, é bom ficar atento porque o mar, que fica logo ali ao lado, também pode ser traiçoeiro. Segundo números do Ministério da Saúde, todos os dias 17 pessoas morrem afogadas no Brasil. E desse total, 3 são crianças. Em São Paulo, o governo há um tempo demonstrou essa preocupação com os banhistas que frequentam as praias no estado. Para isso, foi criado um tipo de operação para evitar que acidentes ocorram nas praias paulistas. A operação é a Operação Praia Segura, desencadeada pelo Grupamento de Bombeiros Marítimos. Ela é inserida na Operação Verão da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Ela tem início dia 1º de dezembro de 2018 e vai até dia 31 de março de 2019. É necessária essa operação para viabilizar mais segurança para os banhistas no estado de São Paulo. Nessa operação, nós temos a contratação de guardas-vidas temporário, de mão de obra temporária, para ajudar os guarda-vidas, os bombeiros guarda-vidas, a dar segurança ao nosso banhista. Os dados do ano passado mostram que a operação vem dando resultado. Entre dezembro de 2017 e março deste ano, os bombeiros realizaram 1.094 salvamentos, com 1.539 resgatados e mais de 43 mil ações de prevenção. Em todo o estado de São Paulo, existem 600 quilômetros de costa. Deste total, 393 quilômetros só de praia. Para garantir a segurança dos banhistas que frequentam as 316 praias da costa, 504 guarda-vidas estão disponíveis. Mas apesar de toda essa segurança, algumas ocorrências ainda acabam acontecendo. No litoral norte de São Paulo, por exemplo, de janeiro a novembro deste ano, foram registrados 966 afogamentos. Deste total, 10 pessoas vieram a óbito. O sargento José Luiz diz que muitos dos acidentes acontecem não por causa das condições do mar, mas pelo comportamento do próprio banhista. Não existe praia perigosa, existe sim comportamento inadequado por parte do banhista. Comportamento inadequado que possa trazer risco para o banhista é ir andar em costeiras, não respeitar a sinalização de perigo que o guarda-vida coloca ao decorrer da praia, bebida, bebe. Se beber, não entre na água, tá? Mas se beber, vai diminuir o reflexo dele, ele vai ficar sem o reflexo e colocar em situações de perigo. Michele sabe muito bem a sensação de perigo que muitos banhistas enfrentam no mar. Era um dia nublado, não tinha tanto sol, mas o mar estava bem agitado e estava ventando bastante. Em 2012, ela e um grupo de amigos decidiram nadar em uma praia do litoral de Santa Catarina. Nesse dia, o que era para ser apenas diversão, virou um pesadelo. Então, chegou um momento ali, depois de meia hora, 1 hora de brincadeira, que parte do grupo decidiu sair. Então, que eu gosto muito de praia, eu decidi, eu vou ficar mais um pouco, eu vou brincar mais um pouco, eu vou nadar mais um pouquinho, pular mais algumas ondas. Então, um amigo, para não me deixar sozinha, ele falou que ia ficar comigo. Então, nós ficamos ali mais 10, 15 minutos brincando, só que em um determinado momento, eu comecei a ser puxada para a lateral da praia. Então, nesse momento, eu fui puxada para uma área de risco, em que eu caí simplesmente em um buraco.
E eu, naquele desespero, eu não conseguia mais ter pé e eu comecei a tentar nadar. Só que como o mar estava muito agitado e começou a ventar muito, então começou uma onda atrás da outra e começou a puxar para mar aberto e eu tentando nadar e começa aquele desespero, porque a gente acha assim, nunca vai acontecer nada e quando acontece bate o desespero realmente. Então eu comecei a nadar naquela angústia, aí o meu amigo olhou, vamos sair daqui? Ele estava um pouco distante de mim. Só que quando ele me viu eu já estava em desespero, então ele foi tentar me ajudar. Então ele nadou até atrás de mim e ele começou a tentar me empurrar, só que não tinha mais pé para ele também e o mar estava puxando nós dois. Para evitar casos do tipo, os guarda-vidas fazem ações específicas que no final podem fazer toda a diferença. Primeiramente, o nosso guarda-vida vai apitar para esse banhista ou vir mais para o raso, ou para um lado ou para o outro. Significa que ele está próximo de uma zona de perigo. Segundo, ele vai sempre colocar as placas aonde está o perigo. Pode ser um buraco, canal, vala ou propriamente a correnteza de retorno. Ou seja, a placa indica o local que tem o perigo e não quer dizer necessariamente que é a praia toda, né? Isso mesmo. A nossa placa indica o local aonde está o local de perigo. E em caso de afogamento propriamente dito, o resgate conta com uma análise mais detalhada da situação. Se o nosso guarda-vidas retirou a vítima da água, ele vai fazer a avaliação primária, vai verificar se a vítima se afogou, né, por asfixia, né, ele ingeriu ou aspirou água, né, e ele vai ser conduzido, se for afogamento constatado, vai ser conduzido pela nossa URSS, Unidade de Resgate e Salvamento Aquático, até um pronto-socorro. Felizmente, a história de Michele teve um outro final. Uma onda atrás da outra, eu comecei a engolir muita água, já naquele momento já bateu o cansaço de tanto nadar. E eu só me lembro que eu olhava para cima e falava assim, nossa, vai acabar assim. Eu me lembro que eu olhei assim pro céu e falei, meu Deus, ajuda a gente, porque senão vai acabar aqui mesmo. Então passou uns segundos, incrivelmente o vento parou, as ondas pararam também, parece que o mar ele ficou mais calmo naquele momento. E naquele momento meu amigo conseguiu dar um impulso, né, nadando em mim e nele, e a gente conseguiu se acalmar também naquele momento e começar a nadar. O salva-vidas já tinha avistado a gente, mas até ele chegar até nós, tinha ainda um período de tempo, né, para ele chegar até nós, e nesse período nós tínhamos que nos virar sozinhos. E aqui no estúdio eu tenho o prazer de receber a médica pediatra Carolina Suetugo, que vai falar com a gente sobre os cuidados que devemos ter com as crianças nesta época do ano, já que o sol e a forte exposição solar precisa desses cuidados e podem prejudicar a saúde. Seja muito bem-vinda, doutora. Eu que agradeço o convite, muito obrigada. Doutora, você sabe que nessa época do ano, ainda mais com essa possibilidade de ir para a praia, ou mesmo na beira da piscina, né? As crianças passam mais tempo no sol. E a gente precisa tomar alguns cuidados também em relação à hidratação. A gente sabe que é importante beber muita água, manter o corpo sempre hidratado. Mas essa hidratação também pode ser feita através de sucos ou água de coco. Certo. Nós sabemos que é muito importante, né, que as crianças tenham esse cuidado especial nesse período de verão. Elas desidratam muito mais fácil do que um adulto. E o ideal é que bebês em aleitamento materno recebam mais o peito, né, mais o leite materno nesse período, que as mamadas sejam intensificadas, né? Bebês acima de 6 meses, eles podem já receber água, então, no intervalo das mamadas, né, bebês que estão recebendo fórmula, também é muito importante que eles recebam água, né? E aí pode usar água de coco, sim. Os sucos, a gente tem uma certa restrição, né? Eles estão atualmente contraindicados abaixo de 1 aninho de idade. Então, o ideal é utilizar água mesmo, né? Bastante água para que eles se mantenham hidratados e evitem alguns sintomas desagradáveis, né? A hidratação é muito importante. E quem sabe também diminuir o espaço entre as amamentações. Isso. As mamadas de forma intensificada, né, são benéficas nesse caso, né? Principalmente os bebês em aleitamento materno exclusivo. E quais são os sintomas de uma criança desidratada? A gente consegue perceber quais são esses sintomas
não exatamente quando já está bem avançado. E outro ponto é que, quando ele está desidratado, beber muita água naquele período, aumentar a quantidade de água em um curto período, adianta a resolver o problema? Sim, com certeza. Bebês, a gente sempre tem que olhar o estado geral, né? Bebezinhos menores. A gente sempre observa a fontanela, que é a moleirinha, né? Se ela está afundada, esse é um dos parâmetros que a gente olha nos bebês menores. Mucosas, né? Que são essas partes mais molhadinhas do nosso corpo, se elas estão mais secas, né? A saliva, se ela está muito espessa ou se ela está fluida, né? A gente olha o estado geral, assim, das extremidades da criança, né? Se ela está mais quietinha. E tudo isso é um sinal de alarme, né? Crianças maiores, geralmente elas já verbalizam que elas estão com sede, né? Mas por estarem brincando, elas podem sair correndo, simplesmente esquecer de beber água. Então, cabe ao adulto, né, que é responsável por essa criança, fornecer líquido durante todo o dia. Chamar a criança e ir oferecendo, né? Mesmo que em pequenas quantidades. Além da desidratação, outro aspecto muito importante com a exposição solar pode ser também o caso da insolação, né? Quais são os sintomas de uma insolação? A gente sabe que a pele da criança é muito mais sensível que a de um adulto, né? Inclusive, os bebês menores de 6 meses nem podem usar protetor solar. Então, o ideal é que essas crianças estejam protegidas, né, da exposição solar forte ali depois das 10, né, entre as 10 da manhã e as 4 da tarde, porque isso pode sim causar um certo grau de queimadura solar na pele, né? Inclusive chegar numa queimadura de 2º grau, que seria aquela pele mais avermelhada, né, com ardência. A gente precisa tomar cuidado para que isso não aconteça, porque depois, para cuidar, dá um certo trabalhinho, né? E a criança fica incomodada, dói. Então, a gente tem que evitar chegar nesse ponto. Se chegar nesse ponto, quais são os cuidados principais? Manter a pele resfriada e também tem algumas práticas, né? É importante a gente falar sobre isso, né? De algumas práticas que as mães optam quando chega nesse ponto extremo, né? Que é a utilização de maisena ou até bicarbonato de sódio na água para resfriar essas regiões. Essa prática é indicada? Eu procuro sempre orientar que as mães usem os produtos indicados para cada faixa etária, né? A gente sabe que tem alguns produtos desses que nós adultos utilizamos que não podem ser usados por crianças, esses produtos pós-sol, né? O ideal é que a pele seja bem hidratada e produtos em pó, como maisena, bicarbonato, sejam evitados, porque eles correm o risco de ficarem suspensos no ar e a criança inalar esse pó. Então, tudo que é pozinho é melhor não aproximar muito da criança, né? O ideal é hidratar com hidratantes próprios para a idade, né? Hidratantes infantis. É importante sempre conversar com o médico, né, que acompanha essa criança, com o pediatra, para que ele prescreva um hidratante adequado para aquela criança, né? E nunca use produtos sem orientação, né? Para a gente evitar que piore essa queimadura na pele, né? Porque alguns produtos podem até piorar, práticas caseiras, né, populares. Então, o ideal é que se use produtos seguros, né, orientados. Quais são os fatores solares mais indicados para a criança? O importante é olhar no rótulo, né? A partir de fator de proteção 30 já está ok, né? Mas o ideal é a partir dos 50 até mais e reaplicar conforme a exposição dessa criança ao sol e à água, né? Sempre tá observando se ficou muito tempo na água, se não tem que fazer novamente a aplicação. E também uma coisa que ajuda muito nas crianças, né? Crianças que às vezes resistem à aplicação, é mais difícil, as roupinhas, né? Roupinhas com fator de proteção solar, elas têm manga longa, têm chapéuzinhos, né? Viseiras. Então, tudo isso ajuda a proteger ainda mais a pele desse bebê e dessa criança. Legal, são muitas as opções, né? A quantidade gigantesca de pessoas somada à imensidão da praia tornam este destino muito perigoso para os pequenos. Inúmeros são os casos de crianças que se perdem de seus responsáveis. Com certeza, você não quer passar por um pesadelo como este. Por isso, vamos apresentar dicas importantes para evitar que isso aconteça, como, por exemplo, usar aquela pulseirinha de identificação na criança, como mostra na reportagem de Murilo Leles. O final de ano também traz o aumento no movimento nas praias em todo o Brasil. Com isso, aumenta também a preocupação dos pais com as crianças. Isso porque na última temporada de férias do ano passado, os bombeiros que atuam em praias do litoral norte de São Paulo
registraram cerca de 150 ocorrências de crianças perdidas. Felizmente, todas foram encontradas e entregues aos familiares. No ano passado, a cidade de Ubatuba foi a que mais registrou casos envolvendo crianças desaparecidas. O problema, no entanto, é bem comum nas praias cheias. Nesse momento, os pequenos não têm a dimensão da quantidade de pessoas que estão no local e acabam confundindo até a região onde os pais se encontram. A criança ela se perde muito facilmente. Nunca perca a sua criança de vista. Se for o caso, chegou na praia, procure um guarda-vidas e veja se ele tem a pulseirinha de identificação que agiliza bastante que essa criança seja encontrada e entregue aos responsáveis o mais rápido possível. Para evitar o desaparecimento de crianças, a corporação recomenda ainda que os pais criem pontos de referência fixos, como os prédios, por exemplo, para que seja um ponto de encontro em caso de problemas. Se a criança se perdeu e o guarda-vidas encontrou antes dos pais, ele vai ser conduzido até o posto mais próximo de guarda-vidas, tá? Se a criança não foi encontrada, mesmo assim procure o nosso guarda-vida para anunciar o sumiço da criança. Eles vão se comunicar via rádio e a primeiro guarda-vidas que achar essa criança vai comunicar, tentar achar os pais e comunicar o aparecimento da criança. Para se ter uma ideia do drama, apenas nas praias de São Paulo são mais de 1.000 registros de crianças desaparecidas por ano. Isso sem contar os casos que acabam não sendo registrados. Embora a maioria das situações termine com final feliz, os pais que passam por esse susto sabem o quanto uma ocorrência tão corriqueira pode ser também tão desesperadora. Mas se apesar de todos os cuidados preventivos, uma criança vier a se perder na praia, além das dicas que a gente já viu do Corpo de Bombeiros, tem também uma ideia que veio da Argentina. O método consiste em caso de se encontrar uma criança perdida, colocá-lo nos ombros e bater palmas para chamar a atenção dos demais banhistas, e ao mesmo tempo falar o nome da criança. Com isso, em pouco tempo, os demais banhistas começam a tomar a mesma atitude e rapidamente os pais conseguem localizar o filho perdido. Os pais devem procurar o guarda-vidas em qualquer situação. Primeiramente para ver qual o melhor local para banho e qualquer ocorrência que tiver por parte de criança perdida, é o primeiro que tem que ficar sabendo. E a gente volta aqui no estúdio para conversar com a médica pediatra Carolina Suetugo, que traz para nós informações importantes de como cuidar da saúde das crianças nesta época de calor intenso. Doutora, nós já falamos sobre a roupa UVA, sobre também o protetor solar, né? Fatores que são importantes para o cuidado da pele da criança, mas a alimentação equilibrada também é um indício, é um item importante que precisa ser levado em consideração, né? Claro, a alimentação é uma das partes mais importantes, né, da infância. Tudo que essa criança está ingerindo diz o tipo de pessoa que ela vai ser para o resto da vida, né? Então, assim, nesse período de verão, o que é importante? Abusar das frutas, né, que contém grande quantidade de líquido, melancia, melão, laranja, né? Sempre a fruta na íntegra, evitar o suco, né? Quando a gente ingere suco, a gente ingere uma grande quantidade de açúcar, a gente quebra fibras, né? Expõe essa criança ao açúcar, então abusem das frutas, né? É muito legal isso. Existem algumas opções também, como bater banana congelada, fazer sorvetinhos naturais, né? Nessa época do ano, o ideal é que a gente use disso, né? Da alimentação colorida, variada e com muito líquido. As crianças geralmente não gostam muito de salada, né? Uhum. Então, as mães eu acho que precisam de um pouco mais de criatividade nesse período do ano para que elas consigam consumir mais. É indicado também a utilização maior, né? Mais do que o normal de salada nesse período? Sim, com certeza. Eu digo que assim, em qualquer período, né, que a criança se encontre, do ano ou da vida, ela deve ter contato com uma alimentação saudável, né? Isso é imprescindível para que ela cresça com saúde, tenha acesso a todos os minerais, as vitaminas, nutrientes que ela precisa,
né? Então, nessa hora, cabe sim ter criatividade. Algumas crianças aceitam melhor, outras crianças têm mais dificuldade, né, em aceitar a alimentação, assim, mas com criatividade, montando pratos, né, contando historinhas com aquela alimentação, fornecendo várias vezes o mesmo alimento para que ela entenda que aquilo é gostoso, para que ela compreenda, né, que aquilo faz bem para ela, tende a ter um bom resultado. Essa né? dica é bem importante, né? Porque às vezes Sim. a gente oferece uma vez, eu acho que ela não gosta dessa fruta, não gosta desse legume, então não devolvo, não passo de novo essa oportunidade para ela, né? A alimentação, ela exige muita paciência, assim, né, dos pais. E, assim, a gente precisa pelo menos de 8 a 10 exposições ao mesmo alimento para a gente dizer que essa criança não gosta dele. Claro, ela pode não gostar, assim como nós não gostamos de algum determinado alimento. Mas a gente, na primeira vez que nós oferecemos, não desistir. Né? Ofereça mais algumas vezes, modifique a apresentação desse alimento, né? De repente você está oferecendo amassado, oferece pedacinho, Combina dá na com mão outros da também, criança. Né? Nessa fase assim de verão é muito legal fazer espetinhos variados, Legal. coloridos, rostinhos, né? De animais, bichinhos, e isso ajuda na aceitação. Tornar atrativa, né? Sim, essa alimentação. sim, com certeza. Excelente. Outro ponto importante é que eles gastam muita energia nessa época do ano. A gente quase não consegue correr atrás das crianças para mantê-los de forma tranquila, mesmo para comer, né? É difícil sentar, vamos comer. É um momento mais complicado, né? E por isso também eles precisam de sono, né? Não só de uma alimentação, mas descansar mais é importante. Também que é um pouco complicado colocar para dormir, justamente porque é férias, né? Sim, eles ficam mais agitados, a rotina muda, né? Mas o ideal é que a gente continue mantendo a mesma rotina do dia a dia, né? Quando possível, para que eles entendam, né? Esse período de descanso que eles necessitam mesmo, porque gastam mais energia, né? Mas tudo com muito de forma leve, né? A gente não precisa impor nada nesse período, né? Crianças que já têm uma rotina de sono estabelecidas desde pequenininhas têm mais facilidade nisso. Brincaram, vai chegar uma hora que elas mesmas vão sentir falta daquilo. Dá um banho gostoso, né? Leva para a cama, conta uma historinha, explica que no outro dia a brincadeira vai voltar, que tudo vai continuar, que os amiguinhos irão voltar, que todo mundo vai brincar. E eles costumam entender, né? Mesmo que férias, né? Eu acho que é necessário manter, como você mesmo está dizendo aí para nós, essa rotina importante, claro, né? porque depois as aulas vão voltar e essa rotina terá que voltar também. Né? Então, ter essa disciplina é importante, né? Para que a criança entenda. Sono, alimentação, com certeza. Nós falamos aqui de hidratação, de cuidados com a pele, solação. Tem outras dicas importantes que precisam ser levadas em conta nesse período? Eu acredito que, assim, é muito importante que as crianças descubram, né, o mundo brincando. Então, vamos evitar tablets, televisão nesse período, né? Aproveitar mais para passear ao ar livre, que o tempo tá lindo, apesar do sol forte, evitar o sol forte, né, aos horários, mas nos outros, piquenique ao ar livre, né? Levar as crianças para pisar na areia, na grama, né? São coisas que no dia a dia só acrescentam, né? Só faz a criança se desenvolver melhor e conhecer o mundo melhor, né? Vamos sair da frente dos televisores com as crianças e viver mais, né? Viver mais, né? Ter contato com o externo, né? Sim. E para fechar essa nossa conversa aqui, eu queria que você falasse um pouco sobre os cuidados com a areia, porque muitas vezes, pode ser que você não está na praia, mas vai no parquinho, outros ambientes, precisa ter cuidado com a areia ou não? É uma paranoia de mães muito cuidadosas, é importante? Sim, a gente sabe que na areia a gente pode ter acúmulo de diversas substâncias, né, que de repente a criança entra em contato e tem algum tipo de contaminação, né? Tem que deixar brincar, eu acredito que é super importante para a criança pisar na areia, sentir a areia, né? Até pelo desenvolvimento sensorial dessa criança. Mas depois da exposição, lavar bem as mãozinhas, né? Lavar os pezinhos, para que ela não leve essa mão suja à boca, né? E crianças que ficam muito tempo sentadas na areia também, de repente está num ambiente mais quente, fazer trocas frequentes da fraldinha, né? Porque às vezes a fralda fica úmida demais e aquele ambiente úmido da fralda e quente favorece infecção fúngica ou até assaduras, né? Que são as dermatites de fralda. Então, intensificar essas trocas, né? E ter os cuidados de higiene habituais mesmo, né?
O ideal é que a criança tem que brincar, né? A criança tem que ter esse contato, sim. Não vamos restringir isso a elas, né? Excelente. Acho que com essas dicas a gente consegue ter umas boas férias, né? Sim. Vamos conseguir curtir bastante. Com certeza. Doutora, muito obrigada pelas dicas, pela sua presença, o tempo que aqui conosco. Eu que agradeço. Muito obrigada, Carol. Muito obrigada. O Realidade em Pauta fica por aqui. Você pode rever esse e outros programas no nosso site novotempo.com/jornalismo. Uma boa noite para você. Até o próximo programa.